Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, Thiago por aqui em mais um vídeo para falarmos a respeito da Escola Bíblica Dominical. Neste vídeo estaremos tratando da Revista dos Adultos, na primeira edição do primeiro trimestre de 2022. Se você é novo por aqui no canal, primeira vez que está chegando, peço que se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe em suas redes. Isso ajuda bastante o canal e essa palavra, né, chegar a mais pessoas, tá bom? E então nós vamos falar aqui a respeito da lição de número 1. A autoridade da Bíblia. Muito bem, o comentarista dessa lição, o pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, e é comentarista desse trimestre. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a vida do pastor Douglas Batista, não só a sua vida, mas também de toda a sua família. Amém? Uma bênção poder falar, né, da supremacia das Escrituras nesse trimestre na Sala dos Adultos, e com certeza um homem de Deus tem feito esse trabalho para nós aqui, professores e alunos da Escola Dominical, a sua igreja, né? A Igreja de Jesus. Meus irmãos, então, o texto áureo. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmos 119, verso 1. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Muito bem. Leitura bíblica em classe, estaremos com a base, o texto bíblico base para essa lição, em Salmos 119, do 1 ao 8. Não faremos a leitura para não estender muito, né? Mas, na nossa introdução, nós vamos falar então, né, da Bíblia, do seu autor, das suas evidências, né, de toda a revelação qual foi que Deus deu para nós, e expondo nessa revelação a sua vontade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, os seus planos, projetos para a sua igreja, e isso é tudo bênção. Então, gostei bastante do texto aqui, a introdução, né? A autoridade da Bíblia, é o ponto de hoje, fundamenta-se em seu autor, que é Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Sendo assim, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens, tá certo? Sempre será assim, né? Tudo em nossa vida, se for para o bem, para glorificar o nome do Senhor, é porque Ele mesmo tem feito e tem usado a nossa vida para tal, tá certo? Então, desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nessa lição veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Capítulo 1, tem aqui o capítulo 1, a origem da Bíblia e revelação divina. Então, nesse primeiro ponto, a origem da Bíblia, né, vai falar aqui que Pedro, né, destaca que a autoridade, né, que nenhuma profecia é de particular interpretação, né, vai dizer que está no próprio Deus, né, a origem. Paulo diz que a origem é do alto, ou seja, de Deus, né? E os apóstolos também dizem que, e concordam que a inspiração e supervisão divina, né? Existe todo esse cuidado sobre aquilo que Deus fez e inspirou os seus autores a escreverem para nós hoje. Olha só que bênção, e toda a extensão da história, né? Achei interessante aqui o verso, né, que os apóstolos, né, onde fala assim, em 1 Coríntios 2,13, que diz: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2,13. E depois tem esse verso também que eu achei interessante mencionar ele aqui nesse ponto, porque nós não somos, olha só, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E isso realmente é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Amém? E aí eu coloquei aqui, separei também para a gente meditar um pouco o quê? A respeito da nossa declaração de fé. O que está lá na nossa declaração de fé? A declaração de fé das Assembleias de Deus. Que nos diz assim: as Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. É bom sempre ressaltar isso e dizer isso. E você, professor que me ouve, vai fazer essa aula em sala ou por um outro momento vai falar a respeito desse assunto, fale isso.
porque isso é uma grande verdade. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região em uma época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente, eles foram instrumentos de Deus, né? Instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. Então a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Nós precisamos entender isso também. Importante ponto. Tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, Salmos 19, verso 7. E é a palavra de Deus que não pode ser anulada. Olha só, a Escritura não pode ser anulada, segundo o livro de João, capítulo 10, verso 35. O Evangelho de João, tá? Então, ainda no livro da nossa declaração de fé, encontramos os tópicos como. Aí sim, lá na declaração de fé, naquele livro que a gente compra, né? Até vai ter aqui uns links de livros, se você se interessar em comprar os livros que estão como indicação da nossa revista. Vou deixar os links aqui embaixo. Você entra no site da Amazon e compra através desse link, tá bom? Você me ajuda aí. Então, e ainda encontramos na declaração de fé, não é só isso que tem lá. Então tem lá a explicação da estrutura, da classificação, do propósito, do poder da palavra de Deus, tá certo? Vai falar também, tem um tópico que fala os livros apócrifos e pseudegráficos, tá certo? É um tópico do livro que fala da declaração de fé, a nossa declaração de fé, e também a mensagem. Então, tem tudo isso lá, você com calma pode ler isso em casa e assim aproveitar melhor para passar isso em sala e até para você ter conhecimento. Ponto 2, revelação geral, né? Então, chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte por meio da história, do universo e da natureza humana, tá certo? É exposto aqui na lição, na revista, né? Esses 3 pontos de forma bem resumida, mas eu trouxe aqui alguma anotação e quero compartilhar essa com vocês. Então, primeiro, a palavra revelação significa descobrimento, né? Desvelamento, divulgação em vista disso. O conhecimento de Deus é o conhecimento revelado por Ele mesmo. Nessa compreensão, o estudo da autorrevelação de Deus para a humanidade é classificado de 2 formas: revelação geral e revelação especial. E nós vamos ver aqui na lição. Então, na história, as Escrituras, olhem só, indica que Deus se revela na história por meio da sua soberania, né? A soberania divina. Não deve ser entendida como uma propriedade da natureza divina, mas uma prerrogativa oriunda das perfeições do Ser Supremo. Ou seja, em outras palavras, a soberania é um direito divino pelo fato de Ele ser o Criador, poderoso, santo e eterno e imutável. Então, nada que tire isso do Senhor nosso Deus, e também, por mais que nós ficamos aqui falando que Deus é todo poderoso, aqueles que não querem crer assim, não vão crer, né? A escama precisa cair dos olhos, né? Nossa oração seja essa, pela vida das pessoas que não compreendem o poder de Deus, que é todo poderoso, santo, eterno e imutável. No universo, as Escrituras também mostram que Deus se revela por meio do seu poder, sua majestade e sua soberania. O primeiro versículo da Bíblia assevera: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o emprego do verbo hebraico bara, que significa criar, indica que do nada, Deus trouxe à existência todos os fenômenos físicos, tá certo? Haja, e aí houve, né? Bastou Deus falar, bastou o Senhor dizer uma palavra e as coisas se criaram, né? As pessoas não querem entender dessa forma, mas vamos em frente aqui. No ser humano, ainda as Escrituras demonstram que Deus se revela na criação do ser humano, né? A Bíblia afirma que a graça humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. E no comentário bíblico Beacon, a qual tenho aqui na minha estante também, graças a Deus, né? Por isso, salienta 3 aspectos do homem feito à imagem de Deus, tá certo? E esse aspecto do homem feito à imagem de Deus está em Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 30. Nós vamos ver aí esses 3 de uma vez só. Então, o primeiro, um ser espiritual apto à imortalidade. 2, um ser moral que tem a semelhança de Deus. E 3, um ser intelectual com a capacidade da razão e de governo, tá certo? Então, que fala que os aspectos, né, do homem feito à imagem de Deus são esses. Bom, dessas 3 características, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Acerca disto, Paulo falou
de uma lei escrita no coração das pessoas por meio dos pensamentos e da consciência, né? Acusa ou as defende diante de Deus. Então, como está escrito lá em Romanos, capítulo 2, do 11 ao 16, está dessa forma: olha, porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Romanos, capítulo 2, do 11 ao 16. Pode você conferir aí na sua Bíblia, vai estar dessa forma como eu li. E eu quero também trazer um comentário a respeito disso que diz o seguinte: as pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstraram em relação ao que sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e sua lei serão julgados de acordo. Os que jamais viram uma Bíblia, mas sabem discernir entre o certo e o errado, serão julgados pelas transgressões que cometeram com a sua própria consciência. A lei de Deus está inscrita nas pessoas. Tá? Esse é um comentário da aplicação pessoal, Bíblia a qual eu gosto muito de estudar e montar as minhas aulas, tá certo? Então ficou mais claro para nós aqui. Ponto 3, então, revelação especial, né? Falamos da geral, agora especial. O que é revelação especial? Reconhecemos a revelação especial tanto no verbo vivo, que é Jesus Cristo, quanto nas Escrituras, tá certo? Então, isso é a revelação especial. Para resumir aqui, mas mesmo assim eu também deixei aqui 2 parágrafos para compartilhar com vocês, que nos diz assim: ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história e na criação do universo e da humanidade. A revelação especial é necessária porque, a partir da queda do Éden, o relacionamento do homem com Deus foi afetado. O pecado original de Adão passou a todos os homens, né? A gente vê isso em Romanos 5, 12. No capítulo 2, né, as evidências da autenticidade da Bíblia. Vai nos dizer aqui, tem o ponto, né, a evidências internas, e é dividido esse ponto em mais subtópicos ainda: a unidade A, né, a unidade e consistência, né, a unidade e consistência, e depois o B, a ação do Espírito Santo, e C, profecias de eventos futuros, né, e aí sim passa para o ponto 2 desse capítulo. Então, para cada ponto desse eu anotei algumas coisas aqui, achei interessante, né? Que nada é superficial mais profundo, tá? Nada é superficial mais profundo. John Higgins reproduz a compreensão de que quanto mais profundamente a estudarmos, mais completa essa unidade se nos revela. Olha que interessante, né? Os críticos argumentam que os autores bíblicos conheciam o conteúdo deixado pelos escritores que o antecederam e por isso se preocuparam em não os contradizer, e ainda sustentam que o cânon só foi organizado pelas gerações futuras. Em função disso, foram aceitos no cânon apenas os livros que se harmonizavam com o todo. Então, porém, né? Claro que não é assim, mas porém, está escrito assim, o que os críticos argumentam isso, né? Então, porém, essas objeções, me desculpem, são contraditórias e podem ser refutadas do seguinte modo: 1. Nem todos os autores tiveram acesso aos outros livros enquanto escreviam a revelação divina dos pontos, né? Ezequiel escreveu no exílio, Esther em um país estrangeiro, o escritor de Hebreus no Oriente e João na Ásia Menor, entre outros, né, outros escritores. 2. Nem todos os autores, olha só, nem todos os autores tinham consciência de que seus escritos, né, parte do cânon, portanto, não os escreveram buscando harmonizar sua obra com as demais. E 3. Não é verdade que os livros foram aceitos centenas de anos após serem escritos. Por exemplo, os livros de Moisés foram guardados próximo à Arca da Aliança e logo após serem escritos, né? Os livros eram aceitos à medida que a autenticidade era confirmada por seus destinatários, e mesmo os que os autores tivessem tomado conhecimento prévio de todos os livros da Bíblia, continuaria tendo uma unidade que ultrapassa a capacidade humana. Então,
Esse é o ponto para a unidade e consistência, tá certo? Porque diz assim no texto da revista, né? No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, principais e um dialeto, né? Por cerca de 40 pessoas diferentes e classes sociais, em lugares e circunstâncias divinas, então, distintas, desculpa, que abordaram centenas, né? E sem ter aí essa contato um com o outro, né? Então, justamente isso, então, a unidade e a consistência. E depois vem a ação do Espírito Santo, né? A nossa declaração de fé ensina que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e a mulher, e que é ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tá certo? O apóstolo João diz que escreveu para que seus leitores crescem no Filho de Deus, recebessem a vida eterna. João também registrou que o Consolador e o Espírito de verdade, que procede do Pai, e é ele quem testifica de Cristo, o Filho de Deus, e desse modo o Espírito Santo dá testemunho da Bíblia como palavra de Deus, e de que o Cristo nela revelado é o Filho de Deus. Ou seja, tanto um quanto o outro escreveram a mesma coisa com relação ao Espírito Santo, né? Que ele é o que inspira, ele é o que convence, né, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso, a sua autenticidade vai se dando através desses pontos, tá bom? E também a respeito da profecia, né? Profecias e eventos futuros. Até aqui, olha só, a exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, né? Sua morte na cruz, o local da sua sepultura e da sua ressurreição. Não vou ficar aqui repetindo os pontos, né, os versos bíblicos que você tem na revista aí. Mas o interessante aqui no livro de apoio é o seguinte, olha só, os críticos incrédulos sugerem que, por conhecer as profecias, Jesus agiu deliberadamente para cumprir o que estava predito. Porém, isso é humanamente impossível. Seria necessária a cumplicidade de um número considerável de personagens dispostos a manipular os eventos e manter esses arranjos sobre sigilo. Então, quer dizer, os críticos, né, incrédulos, eles dizem que como Jesus sabia, conhecia a Escritura, né, a lei, né, e os profetas, a Torá e os profetas, ele se colocou para que se cumprisse nele todas esses pormenores. Na verdade, isso a gente sabe que é impossível que alguém cumpra, né, toda a lei, mas somente Cristo cumpriu, porque ele veio para isso, né? Somente Cristo foi capaz, né, na sua perfeição, fazer o homem perfeito fazer o que ele fez, tá certo? Então, o que diz mais aqui? Então é isso, sem falar de todas as pessoas envolvidas, né, nos inúmeros milagres, né, operados, e a única explicação possível para o cumprimento específico dessas medições é de que o Eterno, onisciente, onipotente e soberano revelou aos seus servos as coisas que haveriam de acontecer, né? Então não tem como simplesmente alguém chegar e falar, não, Jesus fez porque ele já sabia e agora ele cumpriu aquilo. Não, aí não tem, é muita coisa para uma pessoa qualquer fazer, mas somente Cristo foi capaz de fazer, tá certo? E aí a revista, o ponto aqui do livro de apoio vai dizer o seguinte, vai colocar a referência de Amós, capítulo 3, verso 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, tá certo? Dizendo que a profecia, né, ela estava ali para o aviso, para deixar para o aviso de todos aqueles que receberam Cristo, né? E agora temos também isso como sombra e o acontecimento de Cristo como o fato, né? E agora estamos nós aqui, meditando, aprendendo isso e refutando, né? Refutando os hereges, as pessoas que dizem ao contrário daquilo que a Bíblia afirma e que é a palavra de Deus, tá certo? Depois até tem uma pergunta a respeito de tanta coisa que se fala, mas eu tenho assim um pensamento rápido a respeito disso com relação a provar alguma coisa ou não, porque fica aquela discussão, né, aquele debate eterno que nunca tem fim, e as pessoas, cada um vai para o seu lado, querendo da mesma maneira, né? Mas enfim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, tá certo? Marcos 13:31 nos diz assim. A título de exemplo, cita-se a disponibilidade de cerca de 25 mil manuscritos bíblicos produzidos antes do advento da imprensa no século XV, que confirma a suficiência dos textos sagrados. Assim, ratifica-se que nenhuma obra da antiguidade
assim como as de Platão, Aristóteles, escritos hindus, história chinesa e outros, foi tão confirmada e creditada como a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, o que dá autenticidade a uma história são por várias vezes ela ter sido escrita, né? E a Bíblia prova mais ainda, não só porque foi feito várias cópias, mas sim no sentido de que as pessoas em diferentes localidades, em diferentes épocas, em diferente momento, escreveram a mesma coisa, sempre apontando para quem? Jesus, né? Sabemos bem. Então, se a Bíblia fosse um livro puramente humano, né? Sua composição seria inexplicável, né? Suponhamos que 40 dos melhores escritores atuais no mundo, providos de todos os meios necessários, fossem isolados uns dos outros, né, em situações diferentes, cada um com uma missão de escrever uma obra sua, sendo no final, né, reunindo todas as obras, jamais teríamos um conjunto uniforme, né? Seria uma grande miscelânea. Então, por isso, imaginemos isso acontecendo nos tempos antigos em que a Bíblia foi escrita. A confusão seria muito maior. Não havia meios de comunicação, mas dificuldade de toda sorte, o que seria da Bíblia se não fosse a mão de Deus, tá certo? É um texto que eu tirei aqui do livro da Etade. Muito bem, então espero que vocês tenham entendido essa proposta, né, de pegar aqui 40 pessoas, colocar em diversos lugares, agora cada um escreve a sua história, o que você pensa, e agora vamos juntar, no final vamos juntar e cada um vai ter que falar do mesmo assunto, da mesma coisa, ia virar uma bagunça só. E aí o texto diz, com tudo que a gente tem hoje na mão, se fizéssemos isso hoje, né, seria uma bagunça. Imagina lá atrás, quando a Bíblia foi escrita, né, há 2000 anos atrás, quando começou a se escrever o Novo Testamento, até os profetas, né, antigamente, mais ainda atrás, sempre falando e sugerindo sempre a redenção de Deus, os projetos de Deus, as coisas futuras, né, como a gente vê em Ezequiel, Daniel, enfim. Então, por isso que a Bíblia, né, ela é, como nós dissemos no começo, a mensagem de Deus, né? Deus falando, revelando a si mesmo para nós, tá certo? Muito bem, não há como contestar, né? Ainda que as pessoas queiram lutar contra, mas é uma luta inútil. Meus irmãos, eu quero deixar aqui um pedido a vocês, se vocês se interessarem por algum dos livros que a lição da revista está indicando para você ter aí na sua biblioteca, esses livros eu vou deixar disponíveis aqui no canal, na descrição do vídeo, o link para que você faça a compra, tá bom? Não estará comprando diretamente do irmão Tiago, mas sim do site da Amazon, tá certo? E lá no site da Amazon tem todo o suporte necessário para que você receba, para que você faça o pagamento, para que você veja qual realmente é esse produto, tá bom? Então, se você se interessar em algum livro que a nossa lição desse trimestre está nos indicando, eu estou com o link de afiliado aqui na descrição do vídeo, e aí você comprando através desse link, você me ajuda e eu fico grato demais pela sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Então vamos para o ponto 3, a mensagem da Bíblia. Então, a supremacia da Bíblia, né? A nossa declaração de fé, mais uma vez, o texto está dizendo isso, o texto da revista está dizendo, né? Professa que a Bíblia fornece conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição, né, humana pode acrescer ou retirar alguma coisa, tá certo? Então, até lembrei daquele texto de Gálatas, né, capítulo 1, verso do 8 ao 12, que diz assim: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também, olha só, vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por 2 vezes Paulo fala a mesma coisa, ele repete, né, o 8 e o 9. E aí ele diz assim: porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se tivesse ainda agradado os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, tá bom? Então, fica aí esse versículo aqui para a gente meditar a respeito da supremacia da Bíblia, onde diz aqui no texto que fala que não necessitamos de
de uma nova revelação. A Bíblia é suficientemente transparente e traz poderosamente a mensagem de Deus para a nossa vida, a mensagem de redenção, a mensagem de amor, né? De misericórdia, de graça, de perdão para nós. Não há necessidade de uma outra revelação, né? E aí eu quero deixar aqui o comentário, então, que Paulo denunciou veementemente o fato de os judaizantes estarem deturpando as boas novas de Cristo, tá? É por isso que ele escreve isso. Ele disse que mesmo que um anjo do céu viesse pregar outra mensagem, esse anjo deveria ser eternamente amaldiçoado, né? Se um anjo viesse pregar outra mensagem, ele não seria do céu. Não importa a sua aparência, tá certo? Em 2 Coríntios, capítulo 11, 14 e 15, vai dizer isso. Paulo adverte que Satanás se disfarça de anjo de luz. Aqui ele invoca uma maldição sobre qualquer ser angelical que anunciar um falso ensino. Uma resposta adequada ao emissário do inferno. Paulo estendeu essa maldição até a si mesmo, caso deturpasse o evangelho. Sua mensagem nunca deveria mudar, pois a verdade de Deus também nunca muda. Paulo usou uma linguagem muito forte porque estava tratando de uma questão de vida ou morte. Então o assunto é sério, né? O poder da palavra de Deus. Muito bem, o poder da palavra de Deus, né? Eu gosto, de maneira alguma desprezando o texto da revista, muito bom. Gostei, que me chamou bastante atenção, foi a referência de Isaías, capítulo 55 e o verso 11, né? E aí na passagem de Isaías 55, é bem interessante, né? Que fala assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que enviei. Então Deus explica algo e depois ele fala o que realmente o que é, né? Ele dá a explicação e depois fala o que é. Então, também, né, Jeremias 23, 29, que diz, porventura minha palavra não é como fogo, né, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra, que é justamente o primeiro ponto aqui do poder da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela vai sempre fazer aquilo para a sua finalidade. A sua finalidade será cumprida. Se Deus disse algo e você até achou estranho que alguém disse algo em nome de Deus e tal, assim como a chuva, assim como a neve, né? Para lá não tornam, mas regam a terra e elas produzem. A palavra de Deus sempre estará produzindo e nós precisamos compreender que nem tudo é como a gente pensa, né? Nem tudo é como a gente quer. As coisas de Deus, se são de Deus, então é como Deus quer e vai acontecer como Deus quer e não como nós queremos, tá certo? Nós precisamos, para não se frustrar, nós precisamos compreender o agir e a vontade de Deus sobre tudo, tá certo? Então, assim é a palavra do Senhor, tá? Uma palavra de poder, né? E aí, eu coloquei aqui, qual é a maior prova para nós hoje e sempre de que a palavra de Deus é poderosa em si mesma? Você sabe essa resposta? Qual é a maior prova para nós hoje e sempre, todos os tempos, de que a palavra de Deus é poderosa em si mesma? Porque por mais que eu estude e faça aqui vários resumos, leia todos os livros do assunto e compreenda e fale, mas eu aqui não encontrei assim, né, algo que eu pensei a respeito disso, que a maior prova que a Bíblia é a palavra poderosa, né, e está escrito aqui inerrante, infalível palavra de Deus, inspirada palavra de Deus, né, a maior prova que eu penso de tudo isso é de que essa palavra, ela vai sempre transformar as vidas, tá certo? Então, ela continua transformando vidas, né? Assim como a minha e a sua, tá certo? E esse é o poder da palavra de Deus. Que por mais que as pessoas não creiam e critiquem, elas estão criticando algo de Deus, que veio do Senhor para o homem. Não está criticando a nós, né? E como que eu provo e mostro isso para as pessoas que estão de fora olhando e não querem e rejeitam? É que ela transforma a nossa vida. Uma hora eu era de um jeito, agora não sou mais. Eu estou melhorando a cada dia. E é Deus que faz isso através da sua palavra. Então, eu acredito que uma das
provas que nós, não a maior, mas uma das provas que temos, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Porque muitos críticos falam, né? Que a pessoa foi para a igreja e a tal pessoa agora só está com Bíblia, quer ler Bíblia, Bíblia, só fala de Deus, só amém. Deixa a pessoa viver a vida dela. Esse momento vai passar e ela vai respirar depois com calma, vai continuar assim, lendo Bíblia e tudo, mas a transformação que a palavra de Deus faz na vida do homem, daquele que está lá na sarjeta, jogado às traças, né? O poder que a palavra de Deus tem para transformar essa vida, em nenhum outro lugar nós vamos encontrar, somente na palavra de Deus. Por quê? Porque ela expressa o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Na verdade, através dela nós conhecemos o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Através da palavra de Deus nós conhecemos o amor de Jesus, o ministério de Jesus, as coisas que Jesus fez. Para a pessoa que está lá fora, que está andando no mundo incrédulo, que está sofrendo, né, até o momento em que Deus, né, por um ponto nisso e agora começar uma nova vida, a prova, né, uma das provas que eu vejo é essa. Enquanto a pessoa não se deparar, né, com a Bíblia e falar, meu Deus, né, eu tive esse momento, eu tive esse encontro, né? Meu Deus, como pode, né, ter sido cego por tanto tempo? E para mim, né, para o Tiago, eu tenho isso. Uma das provas que esse livro não é um livro qualquer, esse livro é a palavra de Deus, é justamente isso, que quando a pessoa se debruça sobre ele, a mudança na sua vida vem, porque é muito poderoso, né, aquilo que ela aprende aqui no livro. Tá certo? Então eu penso isso, tá bom? Só para compartilhar isso com vocês, porque a gente fala muito aqui, né? Nós falamos aqui tantas coisas, né? Agora o próximo ponto é o propósito da Bíblia, né? Nós falamos o poder da palavra de Deus, sim, claro, que ela faz o que apraz, né? Que Deus e tal, e a gente vai aprendendo que a supremacia da Bíblia, né? Que não precisa de nenhuma outra escritura além disso, que já está toda a vontade de Deus revelada. Nós passamos por aqui pelas evidências externas, né? Que são muitas coisas que acontecem para que essa palavra ela chegou até nós dessa forma. Então, assim, aprender tudo isso é muito bom. Aprender tudo isso é excelente, mas nós precisamos observar isso de uma maneira mais real na nossa vida, não é verdade? De uma maneira mais, assim, impactante, porque qual o significado de tudo isso para nós, né? Qual o significado de ler, aprender? E que isso significa? Fala aí algo da sua parte, né? Faz aí um apontamento, faz um resumo, faz uma síntese aí do que significa a Bíblia para você, né? É o poder de Deus, é aquilo que transforma a vida, transformou a minha vida, né? Se não fosse a palavra de Deus, a Escritura com toda a sua extensão, né, de significados, quem seria eu? Né? Não estaria aqui, mas o Senhor me alcançou através da sua palavra, né? A sua palavra. Muito bem. Ponto 3, então. O propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser a fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 diz: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé não fingida. Né? E até coloquei aqui também um verso interessante que diz em Deuteronômio, né? Capítulo 29, verso 29, olha só: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Olha, muito bonito, né? Essa leitura de Deuteronômio 29, 29. E também, chegando aqui ao final, né? Encontrei aqui no texto do livro de apoio, né? Da lição, as palavras do pastor Antônio Gilberto, que vai ser aí, se você não tem o livro, vai ser um pedacinho também da conclusão final ali, que o escritor colocou também. Mas eu somei aqui, ele diz o seguinte: que tudo que Deus tem para o homem e requer do homem é tudo o que o homem precisa saber, espiritualmente, da parte de Deus. Quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna está revelado na Bíblia. Tudo o que o homem tem a fazer é tomar o livro e apropriar-se dele pela fé, tá certo? Pela fé. Eu disse agora mesmo, né? Estava falando aqui que quando a gente se debruça sobre a Bíblia e aprende as coisas da Bíblia, é impossível você não se deixar envolver e se entregar a esse Jesus, porque existe o poder da palavra que transforma a vida. E isso nós alcançamos com o olhar da fé.
né? Exatamente. Através da fé em Cristo que nós vamos ser aí alcançados e agora estamos vivendo nesse mundo espiritual totalmente diferente daqueles que não conhecem Jesus. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre achei interessante, existe o pessoal, né, os Gideões internacionais, e eles têm aquela Bíblia pequenininha que eles fazem a distribuição da palavra de Deus, né, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E na contracapa daquela porção da palavra de Deus, né, diz o seguinte, olha só, que a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores, a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem, o seu intento, e a glória de Deus, a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória, um rio de prazer. É lhe dada em vida e será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará todos quantos menosprezam o seu sagrado conteúdo. Achei bem interessante, sempre achei interessante esse texto, né, que tem no material dos Gideões Internacionais. Tá? Então, o propósito da Bíblia, eu acredito que ficou bem claro aqui através dessa leitura, tá certo? E a conclusão, né? A conclusão, as escrituras são de origem divina, Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. E aí entra o texto aqui do pastor Antônio Gilberto, né? Que diz o seguinte, que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, nesse trimestre, ler mais a Bíblia, que nós possamos nesse trimestre dedicar mais à palavra de Deus, né? No sentido devocional, até no sentido de busca e montar as nossas aulas. Você que é aluno que me ouve, mesmo que você não precise montar aula nenhuma, claro, mas assim, ler a revista, ler a Bíblia, fazer os seus devocionais, seu culto doméstico, isso é tudo muito importante, tá? Para que você chegue na sala de aula aí e incomode aí o seu professor, tá bom? Pergunte a ele, faça as perguntas aí para deixar ele atento, tá bom? Mas, meus irmãos, então é isso. Nós chegamos ao final dessa aula, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fica aqui meu pedido mais uma vez para que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe se preferir, tá bom? Comente aqui, deixe algum comentário a respeito do que você achou da lição também, fique à vontade. E também tem aí, né, vou ressaltar mais uma vez os links dos livros que a revista está com a indicação. Em cada lição tem livros, né, 2 livros, 1 livro, sempre indicando. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo, tanto da lição dos adultos como dos jovens, tá bom? Porque eu estava olhando, alguns livros que falam na lição dos adultos também estão falando para a lição dos jovens, né? A lição dos jovens vai falar a respeito de Jesus estudando o Evangelho de João, né? E algumas literaturas são as mesmas que estão indicando nas 2 lições, tá bom? Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula.